E nesse momento a gente está uma outra construção, que é a construção da tradução do termo Satã em hebraico, do Antigo Testamento, para o termo diabolos em grego no Novo Testamento. Pensando que os tradutores não eram cristãos, ou seja, então eles não tinham nenhuma intenção de apresentar esse personagem que a gente acredita hoje, que a gente conhece hoje, acredita não, conhece hoje. Então, assim, não tem nada a ver. Então, para eles, o traslado do termo era para aquele substantivo, não é nome próprio. Na tradução, ele ganha um sentido de nome próprio. Satã na Bíblia hebraica é com S minúsculo. Como a gente viu ali. É com S minúsculo. Diabo, no pensamento imaginário cristão, é D maiúsculo, é nome próprio. Como é que ocorre um substantivo comum com uma função, às vezes, adjetiva, né, que indica uma função... Opositor, adversário. Tem uma função adjetiva, né? Como é que ele sai da função adjetiva e ganha um nome próprio de personagem, né? Que virada foi essa, né? Que aconteceu na história? Em qual sentido? E aí, eu acho que faz todo o sentido dizer que aí começa um processo, um recurso que eles voltam para poder, já que não tinha muito, eles não tinham muito com o que usar, você foi muito feliz, Angela, em dizer, contextualizar o Império Romano como grande força opressora, e não somente o Império Romano, mas os próprios partidos políticos religiosos que controlavam agora as leis religiosas morais civis, porque a gente tem que entender que todo o contexto de lei no pensamento do Novo Testamento, daquele mundo do Novo Testamento, não existia uma lei religiosa e uma lei civil. Era uma coisa só. Quem eram os advogados eram sacerdotes, quem eram os juízes eram sacerdotes, quem tinha conluio com a elite que morava na Palestina eram sacerdotes, quem tinha conluio com os representantes de Roma eram sacerdotes, quem tinham tarefas divididas dentro daquela estrutura de poder e controle eram sacerdotes. Então, assim, é preciso determinar esses pressupostos para a gente não partir da leitura com o nosso filtro religioso. Então, é preciso entender que esse filtro histórico faz a diferença das narrativas que estão escritas nos textos que a gente chama de evangelho. Porque dentro daquele mundo existiam pelo menos 4, 5 partidos hegemônicos que determinavam o pensamento, as leis, e alguns deles interpretavam a lei de forma alegórica, outras interpretavam a lei de forma literal, uns acreditavam em anjo, outros acreditavam em ressurreição, outros acreditavam em juízo final, uns eram até chamados de persas, né? Fariseus, outros eram... Então, é preciso entender que nesse caleidoscópio todo, nessa miscelânea política religiosa, faz sentido o recurso da linguagem e da coisificação do outro.